Finalmente, a seleção brasileira fez uma atuação convincente. E eu vou falar mais. Para mim já tinha sido convincente contra o Haiti, mas a gente relevou por ser o Haiti. Agora contra a Escócia, eu quero saber qual a desculpa de você que gosta de falar mal da seleção brasileira, vai contestar agora a seleção contra o jogo contra a Escócia, que é uma seleção muito mais difícil. Quero ver qual a desculpa que você vai ter agora para falar da seleção brasileira. Vamos falar de seleção brasileira, vamos falar do jogo contra a Escócia, 3-0 Brasil, sem muitas dificuldades. Eu falei com vocês que era um jogo tranquilo para a seleção brasileira e muita gente veio me contestar, falou que era a seleção escocesa, que tinha esse jogador, que tinha o McTominay. Eu falei com vocês que ia ser um jogo fácil e o Brasil fez o jogo se tornar fácil. Realmente não era um jogo fácil. A seleção escocesa tem bons nomes, mas a seleção brasileira se achou. O Ancelotti achou o time e essa que é a verdade. Antes de eu começar, clica no like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Estou lançando, já ia falar estamos. Estou lançando vídeos aqui para vocês praticamente diariamente. Vai ter dia que vai ter vídeo, vai ter dia que não vai ter, mas eu sempre vou tentar postar aqui para vocês o máximo de frequência possível. Fechou? Vamos falar de seleção brasileira? Eu acho que antes da gente falar do ataque, que eu acho que a gente tem 3 nomes muito importantes pra gente falar, eu citaria até 4, que eu acho que é Vini Júnior, obviamente, o melhor jogador da partida, Matheus Cunha, Ryan e Paquetá. Eu acho que esses 4 caras a gente consegue colocar como um ataque, e aí eu vou separar por 2 blocos, né? Ataque e defesa. Acho que esses 4 caras a gente vai deixar pra falar depois, e a gente vai falar de defesa primeiro. Eu acho que foi um jogo muito tranquilo pro Brasil. Teve uma chance ou outra, mas eu vou dizer pra vocês, essas chances que o Brasil quase tomou um gol, que levaram uma chance de perigo para o Brasil, eu costumo dizer que elas também foram importantes. Por quê? Muita gente vem aqui contestar o Alisson, que o Ederson queria o Everton, ou queria algum goleiro que não foi chamado. E eu sempre disse aqui para vocês que para mim o melhor nome era o Alisson. Talvez você podia falar um nome ou outro, mas o nome mais preparado para essa Copa do Mundo, pode ser que daqui a 4 anos, 2030, seja um outro goleiro. Mas para essa Copa do Mundo era o Alisson. E eu acho que essas bolas que foram no gol do Brasil, que o Alisson pegou com tranquilidade, eu acho que é bom para você, que ainda consegue contestar o Alisson, mesmo o Alisson sendo o cara que é no Liverpool. Beleza que as bolas que vinham no gol do Brasil, o Alisson tomava gol. Show. Mas eu acho que o que aconteceu ontem, das defesas que ele fez, foi pelo menos 2, 3 defesas boas que ele fez. Eu acho que foi importante para você que ainda contesta o Alisson, o que ele faz, etc. Tá? Falando sobre laterais, eu acho que a gente achou os laterais, tá? Eu contestei muito quando o Danilo foi convocado, então eu falo isso, eu contestei muito quando o Danilo foi convocado. Acho que ele não deveria ter sido convocado pelo que ele vinha jogando, ele era reserva no Flamengo, mas eu acho que por a gente ter perdido o Wesley, que foi uma perda assim muito grande, e talvez a gente nunca vai conseguir ter a dimensão do que o Wesley seria na seleção. Quem sabe em 2030 ele esteja lá de novo. Mas quando a gente perde o Wesley e o Ibanez vira esse titular, e ele joga o primeiro jogo muito mal, o Ibanez é um zagueiro que virou lateral na seleção brasileira, e o Ancelotti queria que algumas vezes ele subisse, e ele não é bom fazendo isso, ele é bom defendendo. E nas oportunidades que ele teve, ele não foi bem no primeiro jogo contra o Marrocos. Óbvio que era um jogo mais difícil, o Danilo teve 2 jogos mais fáceis do que o Ibanez, mas eu acho que esses 2 jogos do Danilo, contra a Haiti e contra a Escócia, eu acho que acima de tudo eles convenceram. Eu acho que um jogador ele precisa convencer, e ele precisa... O Danilo é um tipo de jogador que ele não vai pegar a bola ali na lateral, vai ultrapassar 3, 4 caras, vai cruzar para alguém fazer o gol. Ele não vai fazer isso. O Danilo é o cara que ele vai fazer o feijão com arroz, ele dificilmente vai aparecer no jogo. Só que ele não vai entregar, como ele também não vai criar nada. Ele vai ser aquele cara que vai fazer o básico ali. Vai vir uma bola, ele vai tirar, vai vir uma bola, ele vai dar um carrinho. Esse que é o Danilo. E o Brasil precisava desse lateral também. Já que o Brasil não tinha hoje laterais como tinha, por exemplo, Marcelo, Daniel Alves, Roberto Carlos e por aí vai, o Brasil precisava de 2 laterais como os que tem hoje. Danilo e Douglas Santos na esquerda. Danilo, para mim, já virou titular, tá? Para mim é incontestável agora contestar o Danilo pelas 2 partidas que ele fez. Eu acho que manteria ele para o início do mata-mata, e aí depois a gente vai vendo como vai ser no decorrer dos jogos. E o Douglas Santos, se ele não é o melhor jogador, que eu acho que tem que ser o Vinícius Júnior, eu acho que ele tá ali tranquilamente entre os 3 melhores, entre os 5 melhores. Ele é aquele jogador que vai fazer o feijão com arroz. Não adianta você esperar que ele passe 3, 4 jogadores, cruze ou puxe para dentro e bate. Ele não vai fazer isso. Ele pode aparecer uma hora ou outra, mas ele é o lateral
quase zagueiro, ele é o cara que vai fechar ali, e ele tá fazendo feijão com arroz, a bola chega, ele tira, a bola chega, ele dá o passe, ele não tenta inventar. Então eu acho que se a gente não tá servido de bons laterais, como por exemplo, Portugal tem Cancelo, Nuno Mendes e outras seleções também têm laterais muito bons, eu acho que a gente tem dois laterais que não vão atrapalhar a seleção brasileira. Acho que no feijão com arroz, os dois laterais que a gente tem são laterais bons. Falando sobre a zaga, eu acho que eu não preciso nem falar aqui. Eu acho que são dois zagueiros incontestáveis. Para mim, é a melhor zaga da Copa do Mundo. Eu acho que tem outras seleções com zagueiros bons também, mas a melhor, eu acho que é a do Brasil. Marquinhos e Gabriel Magalhães são dois zagueiros, já ia falar laterais. São dois zagueiros incontestáveis. Eles não complicam a vida da seleção. Dificilmente eles erram. Teve o erro lá do Marquinhos que ele errou, acho que foi contra o Egito. Mas assim, são erros que acontecem uma vez ali e outra aqui. São dois zagueiros que estavam na final da Champions League, a maior competição do mundo, né? Fora a Copa do Mundo, obviamente. Então, assim, eu acho que de zagueiros a gente está bem servido. Ainda tem um Léo Pereira para entrar, ainda tem um Bremer que eu gosto muito para entrar também. Então, acho assim que são dois zagueiros que eles dificilmente eles vão errar. E foi o que eles fizeram nesses... Botar aí dois jogos, né? Vamos tirar o jogo do Marrocos, que eu acho que foi um jogo ruim da seleção. Vamos falar só de Escócia e Haiti. Acho que são dois zagueiros que dificilmente eles... Vamos ver agora, né? Contra times mais difíceis, possivelmente vai enfrentar um Japão na próxima fase, depois passando deve pegar um time mais difícil também, um time que vai oferecer mais dificuldades para o Brasil. Aí eu quero ver esses dois zagueiros como eles vão ser, mas até então, e pelo que eu confio também, eu acho que são dois zagueiros que dificilmente eles vão errar a ponto do Brasil perdeu por culpa do Gabriel, o Brasil perdeu por culpa do Marquinhos. Acho que isso dificilmente vai acontecer. Pulando para frente, o Brasil jogou ontem num 4-3-3, mas eu vou separar como se fosse num 4-2-4 para falar aqui para vocês. Falando dos nossos dois volantes, Casemiro e Bruno Guimarães. Para mim, é muito simples. Casemiro é 5, Bruno Guimarães é 8. Para mim é desse jeito. Casemiro até chega lá na frente, mas para mim o Brasil é dividido com 5, o 8 e o 10, que é o Paquetá, mesmo que ele não seja o 10 da seleção. Para mim é desse jeito que o Brasil é separado. O Casemiro é um 5, aquele volante que vai ficar ali praticamente colado na defesa. O Casemiro sobe também, isso que eu gosto do Casemiro por isso. Só que hoje ele não está na melhor fase dele. E realmente acho que se tem um cara que acho que nessa Copa do Mundo está nivelado para baixo, que a gente pode contestar um pouquinho aqui, é o Casemiro. Muita gente fala que já trocaria ele pelo Fabinho, muita gente fala que trocaria... Eu acho que se tiver que trocar ele, tem que ser pelo Fabinho, porque são dois volantes camisa 5. Eu acho que, por exemplo, se tira o Casemiro e coloca o Danilo do Botafogo, eu acho que aí já muda totalmente, aí o Brasil vai jogar praticamente com 2 8s. Aí eu acho que o Brasil fica muito exposto ali na frente da zaga. Então eu acho que se fosse trocar o Casemiro, tinha que ser pelo Fabinho. Eu não faria essa troca, eu continuaria com o Casemiro. Acho que é um cara que entrega muito, acho que é um cara que dentro de campo é uma liderança. Acho que é um cara que vai crescer agora no mata-mata. Eu posso estar errado, posso queimar minha língua, mas eu não tiraria Casemiro para colocar Fabinho, por mais que o Fabinho tenha entrado bem, tá? Bruno Guimarães, de novo, é um cara decisivo. De novo é um cara que acha passe. De novo é um cara que, se não faz a função de 10, poderia tranquilamente, porque é um cara muito inteligente. Já no Newcastle fazia isso. E assim, acho que é incontestável. Se o Bruno Guimarães estava sendo contestado há 2, 3, 4 meses atrás, eu acho que hoje é incontestável ele estar na seleção. Ele é o cara que ele arma e desarma, a famosa, muita gente brinca, né? Guarda-sol, ele arma e desarma, mas ele é o cara que muitas vezes ele tá ali junto com a zaga, pegando a bola para criar alguma jogada. Ele é o cara que muitas vezes faz essa ligação do meio de campo para o ataque, seja com o Vinícius Júnior, seja com o Ryan no jogo de ontem, ou antes quando era o Rafinha, Luiz Henrique, que seja. Ele é esse cara, ele é o cara do passe diferente, ele é um cara muito inteligente e o Brasil precisa disso. Eu gosto de dizer sempre que o 5, ele não precisa ser tão inteligente, por mais que eu acho que o Casemiro seja. Ele não precisa. O 5, ele precisa furar a bola, ele precisa deixar que nada passe. Ele tem que ser aquele pitbull de zaga. Já o 8, ele tem que saber fazer isso. Eu cresci, e eu gosto de camisas 8, porque eu cresci assistindo camisas 8 que criavam jogadas, que eram inteligentes. E eu acho que o Bruno Guimarães, ele é esse cara. Ele é esse cara inteligente e ele tá fazendo um ótimo papel ali no meio de campo do Brasil. Já pulando pro 10, que para mim é o Paquetá, eu acho que o Paquetá, ele não tem como contestar o Paquetá. Muita gente fala que trocaria o Paquetá pelo Danilo, e acho até uma boa troca. Acho que poderia ser o Danilo também, mas acho que o Paquetá vem jogando não traz nenhuma contestação para ele. Não diz assim, cara, não dá para ser o Paquetá, tem que trocar, o Paquetá tá jogando mais ou menos. O Paquetá tá jogando muita bola. Talvez o Paquetá seja aquele cara que você não perceba no decorrer do jogo.
se ele vai puxar talvez lances perigosos, assistência, não vai ter muito número dele, mas ele é um cara que participa ativamente. Se você for puxar os melhores momentos dos jogos, a maioria das bolas que o Vinícius Júnior, que o Ryan, que o Matheus Cunha pegava no jogo, passava pelo pé do Paquetá. Seja ele entregando a última bola pro atacante, ou seja ele participando da jogada, se movimentando. O Paquetá é esse cara. Ele recebe, ele movimenta. Ele recebe, ele movimenta. Ele é esse cara. O Paquetá hoje ele é uma peça fundamental. Eu sempre disse aqui, que não aqui, né, no vídeo, que agora que eu voltei com o canal no nosso YouTube, mas eu sempre falei lá no Instagram que o Brasil precisava de um camisa 10. Por mais que o Ancelotti não queria jogar com 10, né, aquele 10 que vai criar, o Ancelotti não queria, tanto que ele não testou Matheus Pereira, acho que o Sara talvez, o Sara pra mim é até um 8, né, nem um 10, mas o Ancelotti claramente ele não queria um 10, só que eu acho que ele achou esse 10 no Paquetá. Porque para mim o 10 ele tem que ser o cara que ele vai pegar a bola, ele vai ter a calma para criar uma jogada, ele vai ter a calma para segurar e achar um melhor passe. E hoje para mim é o que o Paquetá faz. O Paquetá faz isso com muita maestria, para mim é um craque, acertou em voltar pro Flamengo. Muito provavelmente se ele tivesse lá no West Ham, não sei se ele seria convocado, acho que até seria, mas ele fez certo em voltar pro Flamengo. E agora vem mostrando por que ele tem que ser titular dessa seleção. Acho que é um cara muito importante e vai ser muito importante nessa busca pelo Hexa aí. Falando dos atacantes agora, já falei da parte de zaga, de meio de campo, agora eu vou falar de ataque. Vamos começar pelo Ryan. Eu não vou ser clubista, eu sou vascaíno, mas não vou ser clubista aqui. Eu não vou falar que o Ryan foi bem ou que eu quero o Ryan como titular por ser vascaíno. Eu vou falar isso pelo que ele mostrou. Obviamente, se o Rafinha tivesse apto para jogar, eu queria que o Rafinha fosse titular. Acho que o Rafinha tem mais a entregar hoje do que o Ryan. Mas os dois jogos que o Ryan jogou contra o Haiti, que o Ryan entrou ali com 20, 30 minutos que o Rafinha machucou, e nesse jogo que ele começou como titular, ele mostrou que ele tem que ser titular. Gosto do Luiz Henrique, tá? Martinelli pela direita, não sei se fica muito bom, mas gosto do Luiz Henrique pela direita, mas acho que o Ryan tem que ser o titular. Por quê? O Ryan nesse último jogo, ele mostrou que ele pode ser muito importante pela seleção e ele vai ser muito importante para a seleção. O Ryan teve pelo menos uma, duas chances de fazer o gol, teve até o lance ali no último lance do primeiro tempo praticamente, que ele tira e ia fazer um golaço, dá um chapéu no zagueiro, e ali era só dar uma cavadinha, e ele tentou bater no gol, o goleiro fechou muito bem, mas era o gol dele, era o gol que ele merecia fazer. Além disso, ele teve acho que mais uma finalização que ele tentou bater colocado, e a bola saiu no canto direito do goleiro. O Ryan é esse cara. O Ryan é o cara que vai pegar a bola, vai arrastar 2, 3 jogadores, vai puxar para dentro muitas vezes, vai aparecer na área também porque ele tem um cabeceio muito bom. Então assim, o Brasil acho que achou o seu ponta direito. O ponta direito, como o Danilo não vai subir, tem que ser aquele cara que não vai ficar colado literalmente ali na ponta direita. O Ryan é o cara que ele recebe na ponta direita, só que muitas vezes você vai ver ele recebendo um pouco mais no meio, você vai ver ele correndo lá na linha de fundo, mas você vai ver ele fazendo outras funções também. O Luiz Henrique eu acho que é esse cara que fica mais colado ali e faz só essa reta de ponta direita. O Ryan não, o Ryan é o cara que recebe na ponta direita, mas ele tem tanta profundidade quanto arrastar para o meio e bater no gol, que ele ainda não acertou nenhuma, mas quando ele pegar certinho para acertar, você vai ver que o Ryan vai cravar pelo menos 1 ou 2 gols desse jeito, recebendo na ponta direita, trazendo para dentro e batendo no gol. Vou falar de Matheus Cunha e depois eu falo de Vinícius Júnior, obviamente vamos falar de Neymar, que voltou à seleção também. Matheus Cunha, não temos discussão mais, tá? Não precisamos discutir mais. Matheus Cunha é o 9 da seleção brasileira. Ah, mas ele não é 9. O Matheus Cunha é o 9 da seleção brasileira. Além do gol que ele fez, ele poderia já ter feito 1 ou 2 gols de chances que ele perdeu ali, chances que o zagueiro tirou em cima da linha. É o cara que movimenta, é o cara que faz essa engrenagem rodar. Por que o Vinícius Júnior está jogando tão bem? Porque hoje o Matheus Cunha faz praticamente o que o Benzema fazia quando o Vinícius Júnior jogava no Real Madrid. Matheus Cunha é esse cara que recebe, é esse cara que sai para receber bola. Não é o melhor pivô do mundo, mas é o cara que se movimenta muito. Quem está marcando ele ali, os zagueiros que estão marcando ele, sabe que não vai ter um 9 parado dentro da área, como por exemplo seria o Igor Thiago. O Matheus Cunha ele se movimenta tanto que confunde a linha de zaga. O Matheus Cunha ele tá no meio, daqui a pouco ele tá na ponta direita, daqui a pouco ele tá na ponta esquerda, daqui a pouco ele tá vindo no meio para receber. Ele é um cara que volta para ajudar também. Então o Brasil precisava de energia nesse ataque. Gosto do Igor Thiago, acho que o Igor Thiago é um cara de circunstâncias. Acho que o Brasil precisando ali, perdendo um jogo, precisando de jogar bola na área, eu acho que combina mais o Igor Thiago do que o Matheus Cunha. Mas pro jogo da seleção de hoje, pro que o Brasil faz,
O Brasil precisa de um Matheus Cunha. Por quê? O Vinícius Júnior é um cara que muitas vezes ele vai correr para o meio para fazer quase um 9. E aí o Matheus Cunha se movimenta pela esquerda. O Ryan, se ele puxar para dentro, o Matheus Cunha ele também movimenta para a direita. Se o Paquetá subir para jogar quase de um falso 9 ali, subindo para atacar, o Matheus Cunha é esse cara que pode jogar atrás do Paquetá também. Então o Matheus Cunha é esse cara muito importante. O Brasil precisava de um Matheus Cunha e eu acho que o Ancelotti achou o seu trio de ataque, o seu quarteto de ataque, já que ele gosta de jogar com 4-2-4, né? E agora sobre o Vinícius Júnior, acho que poupa tempo a gente falar aqui. Eu acho que é o melhor jogador da Copa do Mundo, marcou nos 3 jogos, já tem 4 gols em 3 jogos de Copa, se igualou a alguns outros nomes também, em fazer 3 gols nos primeiros jogos da Copa do Mundo, né? Nos 3 primeiros jogos, Ronaldo, Rivaldo e outros jogadores assim. Eu acho que o Ancelotti deu muita confiança para ele. Ele tá trabalhando com um treinador que já trabalhou com ele e ganharam muita coisa juntos. Eu acho que isso ajuda muito. Mas eu acho que o próprio Vinícius Júnior, ele está se ajudando. O Vinícius Júnior está fazendo completamente diferente do que ele fazia antes. Antes ele era um cara que ele pegava 20 bolas no jogo e as 20 bolas ele tentava levar para a linha de fundo e fazer alguma coisa. Hoje o Vinícius Júnior, ele dificilmente o lateral ou o zagueiro que vai marcar ele sabe o que ele vai fazer. Ele pode puxar para dentro e tentar bater no gol, ele pode levar para a linha de fundo e tentar um drible. Não dá para saber o que o Vinícius Júnior vai fazer. Isso sem levar em consideração que muitas das vezes você vai ver o Vinícius Júnior, ele não vai estar na ponta esquerda. Ele vai estar na ponta direita criando como ele criou no final do primeiro tempo. Ele vai estar como 9, recebendo a bola ali e driblando 1, 2 jogadores. O Vinícius Júnior hoje é o jogador que a gente queria ver na seleção brasileira. Hoje o Vinícius Júnior é o jogador que a gente via no Real Madrid. Então assim, muito legal ver a melhora do Vinícius Júnior. Acho que isso vai muito em caminho do Ancelotti. Acho que o Ancelotti dá essa liberdade para ele, dá essa confiança para ele que ele precisava. E o Vinícius Júnior hoje, a gente pode falar 1 milhão de coisas aqui. Eu muitas vezes brinquei com a rapaziada lá no meu Instagram falando que o Vinícius Júnior é o Marinho que deu certo. Mas a gente queria ver isso do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior é um cara protagonista, é um cara que precisava disso, precisava dessa confiança. Eu acho que ele chega no mata-mata como o jogador com a maior confiança da seleção e é o cara que mais pode desequilibrar qualquer jogo. Então, se vai enfrentar um Japão, Holanda, a Suécia, qualquer que seja a seleção, a gente sabe que o Vinícius Júnior, muito provavelmente, se ele não fizer 2, 3 gols, ele vai fazer 1, ou ele vai dar uma assistência, ou ele vai ser um cara importante, porque a gente sabe que o Vinícius Júnior é esse cara. Falando sobre o Neymar, muita gente ficou feliz com a volta do Neymar, eu fiquei muito feliz, é muito emocionante você ver o Neymar voltando a campo. Tem até uma entrevista dele que ele fala, você já saiu de casa, você sentiu saudade? É o que eu tô sentindo. Então assim, é muito legal ver o Neymar de volta. Eu acho que ali ele jogou praticamente 20 minutos, né, contando acréscimos, 20, 30 minutos, 25 minutos, algo assim. Ele foi o que a gente esperava. Não dava para esperar o Neymar desequilibrando, já estava 3-0 também, isso ajuda muito. Teve até uma finalização dele no gol, que ele corta bem ali, bate, o goleiro segura tranquilo, foi praticamente no meio do gol, o goleiro estava bem posicionado. Mas eu acho que o Neymar tem que ser desse jeito. Eu acho que muita gente pediu o Neymar titular, eu acho que aí é loucura. Eu acho que no próximo jogo da seleção, se o Neymar jogou 20 minutos hoje não, né, ontem, que o Neymar jogue 30 no próximo jogo. E aí no próximo jogo 40. Se for uma situação de emergência, que jogue 45, um tempo todo. Eu não sei o que o Neymar pode entregar ainda. A gente tem que ter muito cuidado, que a gente ainda tem aí pelo menos mais 5 jogos até a final, se for até a final. E aí eu acho que dá para dosar tranquilo o Neymar. Eu acho que não precisa, com o próximo jogo, já colocar o Neymar de titular. Eu acho que o Ancelotti achou o time e o Neymar vai ser importante como esse cara que, putz, estamos perdendo. A gente precisa virar esse jogo. Tem o Neymar. A gente está ganhando de 1-0, precisa segurar essa bola. A gente precisa de um cara inteligente. Tem o Neymar. A gente está ganhando de 3-0. Quem que a gente pode colocar aqui para criar uma fumaça? É o Neymar. Então acho que o Brasil está bem. Ele tem um time titular e no banco de reservas, quando o Ancelotti olha, o fato de ter o Neymar ali no banco ajuda muito. Eu não colocaria o Neymar de titular nem nesse jogo e nem no próximo jogo. Eu acho que o Ancelotti não vai colocar e acho que ele está certo nisso, tá? Além do Neymar, teve o Endrick também que entrou, mas não teve muitas oportunidades, até se movimentou bem, mas não teve oportunidades. Teve outros jogadores também que acho que não vale a gente citar aqui, que tiveram muita pouca margem pra gente falar sobre, tá bom?
Gosto da seleção brasileira, acho que o Ancelotti finalmente achou o time, acho que é um time completamente capaz de ser campeão da Copa do Mundo. Muita gente fala de França, de Espanha, de Argentina. Essa seleção brasileira encaixadinha, como foi nesse jogo contra a Escócia, eu acho sim que ela pode bater de frente com qualquer outra seleção e aí a gente vai ver no decorrer dos mata-matas. Pegando o Japão ou Holanda, já são adversários mais fáceis, que eu também acho que o Brasil consegue passar, não vou dizer tranquilo com 3-4-0, mas acho que o Brasil consegue ser melhor no jogo e consegue passar de fase. Aí depois a gente vai vendo Alemanha, Espanha, a gente vai vendo como vai ser o enfrentamento contra essas outras seleções. Fiz uma análisezinha básica aqui para vocês do que eu achei do jogo, do que eu achei de cada jogador e quero saber da opinião de vocês. Para vocês, quem foi o melhor jogador do jogo? Quem que mais desequilibrou? Quem que tá merecendo sair desse time? É o Casemiro? Tem mais alguém? Vocês que vão me dizer. Antes de se despedir, deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho porque isso me ajuda muito, tá bom? E até o próximo vídeo. Vambora!